Vamos falar um pouquinho sobre a live de hoje. E aí depois eu desativo os comentários na hora que eu estiver fazendo, como a gente tem feito sempre, tá? Vou aproximar para que vocês possam ver detalhes. Então, hoje, gente, eu trouxe para vocês essa lindeza aqui, que são as cenourinhas da Porto Formas, que tá com uma linha de Páscoa maravilhosa, como sempre, né? Como sempre, eles trazendo novidade, diferencial. Hoje, quando eu postei, muitas alunas disseram que já tinha forminha, então agora vai poder agregar valor aí ao seu produto, porque elas ficam lindas, né? Olha só ela já tá incrível. E o legal é que ela tem uma boa cavidade, então dá pra gente rechear com mousse, com trufa, com pão de mel, com brownie, com palha italiana, com o que sua imaginação mandar. Eu não vou fazer a cenoura aqui, porque o nosso foco hoje é a modelagem, mas eu vou explicar como eu fiz a minha cenourinha. Então, eu usei a forma da Porto Formas, referência 9,6, que são essas duas cenourinhas aqui. Todas as formas vêm com 3 partes, gente, ó. A principal, onde a gente coloca o chocolate, essa outra maleável e essa terceira que faz o encaixe. Então, quando vocês comprarem a sua, muita gente já tem, vão ver que aqui, ó, tem uma marquinha onde a gente coloca o chocolate e tem uma padronização, não tem desperdício, né? Então, você coloca o chocolate até a marquinha, depois você vem com as outras 2 partes, tem um buraquinho aqui, ó, que serve como guia também pra gente posicionar do lado certo, tá? E pressiona e leva pra geladeira. Quando o meu chocolate começa a ficar opaco aqui em cima, a gente percebe que ele tá desgrudando da forma. Então eu venho, tiro a primeira parte, tiro a segunda parte e eu vou ter aqui a casquinha de chocolate pronta para receber o recheio. Vou rechear a minha casquinha, normalmente eu uso uma manga de confeitar para creme, ou, por exemplo, essa daqui, adivinha com quem que eu recheei? Com o brownie que nós fizemos na live ontem. Então eu peguei o brownie, cortei os pedacinhos e fui encaixando aqui dentro. Cobri com uma outra camada de chocolate, então eu tenho aqui o meu brownie em forma de cenoura, tá? Usei o chocolate branco e para colorir o meu chocolate, eu tenho 2 opções, ó. Uma é o corante para cobertura e chocolate da Iceberg, então tem todas as cores. Uma dica é, como ele é à base de manteiga de cacau, ele dá uma endurecida, mas a gente pode dar uma aquecida no micro-ondas, tá? A segunda opção são os corantes em pó da Iceberg lipossolúveis, que também funcionam muito bem para essa finalidade. Então, aqui eu usei um corante laranja e aqui eu usei o corante verdinho. Temperei o chocolate, então eu derreti meu chocolate, fiz a temperagem e separei 2 partes, fiz a coloração do verde e depois do laranja. Aí eu coloquei o meu verde numa manguinha de confeitar, peguei a minha forma e com a manga de confeitar eu vim e preenchi. Não põe muito, tá, gente? É só mesmo pra, vamos dizer assim, pra pintar, né? Pra colorir aqui essa parte da folhinha. Levei a geladeira por alguns minutinhos, só até dar uma firmada para não misturar com o chocolate laranja. Aí sim, eu vim com o chocolate laranja e fiz o processo, né, da casquinha que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui eu tenho então a minha cenourinha. Aí já é linda, né? Mas a gente quer ver o coelho. Então eu trouxe aqui uma modelagem de coelho. Quem é meu aluno já sabe fazer pasta de chocolate, já sabe fazer pasta de leite ninho. Eu vou fazer a modelagem com a pasta americana, mas vocês podem utilizar a pasta que vocês acharem melhor. Eu normalmente gosto de utilizar ou pasta de leite ninho ou pasta de chocolate, porque ele é um coelho relativamente grande. Então, apesar de que as crianças adoram comer pasta americana, eu ainda prefiro trabalhar com a pasta, nesse caso aqui,
Como é uma modelagem grande, ela abraça a trufa ou o pão de mel, ou qualquer que seja a receita que você estiver utilizando para cenoura, então eu prefiro que seja a de leite ninho ou a de chocolate, tá? Mas aí vocês decidem o que é melhor para vocês. Então, já tenho aqui a minha pasta branca e aqui eu tenho uns pedacinhos que eu já deixei colorido. E para fazer essa coloração, eu uso corante em gel, tá? Então, ó, corante em gel, eu usei aqui um azul turquesa. Para esse tom de rosa, eu usei o vermelho rubi, que está aqui, vermelho rubi, e o amarelo para fazer o amarelo, tá? Esse verdinho aqui, eu usei o verde musgo. Todos eles são da Sibeli, tá? Bom, aí vocês vão perguntar, dá para colorir a pasta com corante em pó? Dá também, tá, gente? Pode usar o corante em pó. Eu prefiro o corante em gel, como eu já falei nas outras lives. Também vou utilizar o CMC, que como a gente sabe, ele tira a umidade da pasta, acelerando o processo de secagem dela, então ele deixa uma estrutura melhor para trabalhar nesse caso aqui. Ó, vou mostrar até a parte de trás para vocês. Então tem um corpinho aqui, tá vendo? E aí, se tiver um dia muito quente, um dia muito úmido, por exemplo, eu preciso que ela seque mais rápido. Então eu posso fazer o uso do CMC na pasta americana. Aqui também tem uma colinha de CMC, tá? Prática, porque já vem na bisnaguinha. E tem alguns utensílios aqui que eu vou mostrando conforme a gente for fazendo. Então, para facilitar, eu até anotei aqui o peso das peças, se vocês quiserem anotar, porque eu vi que é uma dúvida muito comum quando eu dou aula de modelagem, as pessoas querem saber o tamanho, né, a medida das peças para fazerem igual. Então, ó, aqui eu tenho a minha cenoura. Primeira coisa que eu vou fazer aqui na minha cenourinha é colocar umas florzinhas, como tem aqui. Se quiser aproximar, eu vou pedir para ele desativar os comentários, tá? Para que todos possam ver. E vão aproximar. E aí eu vou me posicionando da forma que ele for me direcionando para que vocês vejam tudo com detalhes. Aqui, beleza? Tá. Então, ó, aqui eu tenho um molde de silicone. Tudo isso você encontra lá na cia do molde, tá, gente? E eu vou fazer umas folhinhas. Folha. A minha cenourinha eu tirei há pouco da geladeira. Eu fiz essa daqui agora há pouco. Então, quando a gente tira da geladeira, ela tem uma leve umidade por causa do choque térmico, né? E aí, nesse caso, eu nem preciso usar cola, porque a pasta adere muito facilmente. Então, percebe que eu tô tirando do molde e eu já consigo colar ela aqui sem ajuda de cola. Tá dando pra ver bem aí? Ó. Sim. Então, só pra dar um charme aqui na minha cenoura, que a gente ama fofurices, né? Pronto. Só isso. Então, ela está aqui. A minha cenourinha, ela vai ficar de lado, tá? Vai ficar em cima das perninhas do meu coelho, como vocês podem ver aqui. Tá dando pra ver esse? Sim. Então, eu vou começar pelas pernas. Eu vou separar aqui 2 pedaços com 20 gramas cada. 20 gramas. Que é o que eu utilizei para fazer as perninhas. Tem uma balancinha aqui do lado. Então, ó, 20 gramas. Deixa sempre a pasta em saquinho. Quem não trabalha com pasta ainda, tá? Pra ela não ressecar, ó. Sempre dou uma sovada antes, pra ela ficar macia e uniforme. Então, eu vou começar fazendo uma bolinha, ó. Bolinha e coxinha. Eu chamo de coxinha porque uma parte é mais fina que a outra, tá? Essa daqui é mais gordinha, essa daqui é mais fina. E aí, ó, eu vou virar formando um pezinho, ok? Vou apoiar aqui, ó, dar uma leve achatada. Já tenho o meu pezinho.
Com uma esteca de faquinha, eu vou fazer 2 marcações formando os dedinhos, ó. Ok? E eu tenho aqui um ejetor de coração, a gente compra ele, vem 3 peças normalmente, ó. Tá? Eu tô usando esse maiorzinho, fazer uma marquinha aqui, ó. Então, aqui tem o primeiro pezinho, a primeira patinha, vou repetir o processo, ó. Coxinha longa, dou uma achatadinha, viro e vou apoiar aqui na bancada para finalizar ela, ó. Vou fazer as marcações do dedinho. E por fim, certo? Agora eu vou abrir um pedaço daquela pasta que eu tingi com o vermelho rubi, que fica com essa cor bem legal aqui, ó. Aqui é uma placa antiaderente, tá? Você encontra tudo isso em lojas de confeitaria, bem fácil, ó. E com o próprio coração que eu marquei, eu vou cortar 2 peças e venho aqui e colo. Como eu tô trabalhando com a pasta, ela tá fresquinha aqui e tá sendo um processo rápido, então ela cola sem a ajuda de nenhum, nem água, nem CMC. Agora eu vou usar uma basezinha aqui só pra me ajudar, então, ó, eu vou apoiar a perninha aqui, apoiar uma caída, como eu fiz ali, e uma em pé. E venho com a cenoura, desse lado aqui, e dou uma apertada, vou espremer mesmo a perninha, tá vendo, ó? Ela cria um vácuo e já cola a minha cenoura, tá? Mesmo assim, ainda vai o corpinho lá atrás. Então, beleza, aqui, deixa aqui do ladinho. Agora, pro corpo, eu preciso de 40 gramas de pasta. Muito. 40 gramas de pasta. Mesma coisa, ó, vou dar uma sovada nela. E aí, se eu quiser, se for um dia muito úmido, eu venho aqui e coloco um pouquinho de CMC para dar uma firmeza nessa pasta. Ela vai secar mais rapidamente e ficar um pouquinho mais rígida, tá? Isso se você estiver trabalhando com a pasta americana. Ó, mistura bem. E aí, vou fazer uma bolinha. E vou fazer uma coxinha pressionando aqui, ó, nessa região para formar um bumbum, ó. Tá vendo? Tá bem visível? Ó. Vou apoiar o bumbum na parte de cima aqui, ó. Vou dar só uma achatadinha. Venho aqui para ver se a altura já está boa. E aí, só por precaução, eu vou passar um pouquinho de colinha de CMC aqui. É bem pouquinho, tá, gente? Aqui foi até demais, ó. Passa o dedo, tira o excesso e cola aqui na parte de trás, ó. Já vou aproveitar, fazer aqui um rabinho, ó. Faz só uma bolinha. Eu gosto de fazer detalhes em todas as partes, então aqui eu vou fazer 2 marcações, que é a curvinha, uma dobrinha para dar um charme nele. E um outro detalhe que eu vou colocar aqui também, por questão de segurança, até para transporte e para segurar a cabeça, que é pesada também, eu vou colocar um palito de pirulito, tá? Eu geralmente uso esses de plástico, porque eu acho de madeira perigoso. Então, ó, com cuidado, eu venho e vou girando o palito, porque se eu forçar de uma vez, ele vai achatar o meu corpinho, ó.
Vou tirar um pedaço porque ele é grande. Então, eu tenho isso aqui, ó. Ok? Fácil, né, gente? Agora, patinhos, bracinhos. 15 gramas cada bracinho. 15 gramas. Então, mesma coisa, vai dando uma sovada, faz a bolinha, faz a coxinha longa e vou dar uma leve achatada, é leve, tá? Ó, bem levinho. E fazer aquela marcação do mesmo jeito que nós fizemos nos pezinhos dele. Ok? Se quiser passar um pouquinho de cola, bem pouquinho, encosta aqui, ó, no tronco, no corpo dele, e depois você traz pra frente, abraçando a cenoura. A mesma coisa com a outra, só que a outra eu vou fazer mais dobradinha, ó. Bolinha. Uma coxinha longa, achato um pouquinho, faço uma marquinha, faço outra marquinha. E aí, ó, fazer um detalhezinho aqui, ó, uma marquinha em forma de V. Dobro e aí fica um charminho, ó. Passo um pouquinho de cola. Encosta no tronco e posiciona aqui. Eu não tô vendo muito bem o que eu tô fazendo, mas acho que é isso. Excelente. Tá? Ó, o marido falou que tá excelente, então por que tá, né, gente? Ó, beleza? Agora a parte mais fofa, que é a cabeça do coelho. Pra cabeça, eu vou precisar aqui, deixa eu ver aqui minha anotação, são 65 gramas. Uma cabeça grandinha. Deixa eu ver aqui se é isso. Vou pôr 60, tá, gente? 60 gramas, tá bom. Ó, se quiser colocar CMC, coloca. Se não, já tem o palitinho aqui, ele ajuda a segurar. Vou deixar aqui de lado. Então, ó, a cabeça, vou até tirar aqui, que a cabeça é o que a gente quer que fique melhor, né? É a carinha do nosso coelho. Então, ó, vou fazer uma bolona. E eu vou fazer uma coxinha. Aqui vai ser uma coxinha mesmo, com a ponta mais fina, ó. Tá? Vou dar uma apoiada aqui. E com o dedo eu vou marcar mais ou menos onde vai ser a cabeça e onde vai ser a orelha, ó. Tá? Só uma marcaçãozinha. Pra quê? Pra eu vir aqui com a tesoura e fazer um corte, ops, bem no meio, ó. Corto. Com a ajuda da faquinha, eu venho, separo. E agora eu vou posicionar ele aqui na minha bancada e com o dedo eu vou tirando essa marcação aqui da tesoura, ó. Então, eu venho, dou uma amassada, até porque a orelha não é grossa, né? Ela é mais fininha. Então, ó, vai afinando a ponta, dando uma amassadinha aqui. Marca onde começa a cabeça, tá? Essa parte aqui da frente, que é o focinho, a gente vai deixando ela mais pontudinha, ó. Bem de leve, vou passando o dedo. Então, se você olhar de lado, ó, você vai ver que ela é mais pontudinha, tá? Eu tenho aqui uma esteca, ela é pontuda, mas ela é arredondada. Então, ela facilita, né, pra eu fazer isso daqui, ó. Vou fazer uma marcação aqui e uma marcaçãozinha aqui. Agora, eu vou pegar a minha pasta rosa, a mesma cor que eu usei na patinha, uma bolinha, duas bolinhas de mesmo tamanho. E essa bolinha vai virar uma coxinha, ó. Vou encaixar essa coxinha nesse buraquinho que eu fiz aqui com a ferramenta e eu vou amassar novamente, ó, pra ficar tudo juntinho.
Faz a mesma coisa com a outra, uma cobrinha longa aqui, ó. Encaixo e amasso. Posso até fazer uma brincadeira, né? Fazer uma dobrinha, ó. Faço um corte, faço isso, porque eu vou posicionando, dando movimento pra minha orelhinha, ok? Agora o focinho, eu preciso que você me oriente na câmera pra eu mostrar como eu faço o focinho, tá? Pra ficar bem perto, tá? Tá bem pertinho? Tá. Ó, tá vendo uma faquinha? Só um pouquinho, Aqui? só. Aqui? Isso. Aqui? Aí, tá bom. Ó, a faquinha é essa, tá? Então, o que eu faço aqui, ó? Vou fazer um corte. Como se fosse um V. E agora eu venho no meio e corto, ó. É que eu tô fazendo, gente, eu não tô vendo, tá? Eu não sei nem se tá certinho, mas é isso, ó. V e corto no meio. Agora eu venho aqui e vou arrumando ele. Tem uma outra estequinha aqui, ó, de bolinha, que ela ajuda, pra cá, isso. Ó, ela me ajuda a fazer isso aqui, ó, dá um efeito de sorrisinho, ó. Ok? E aí, pra finalizar essa boquinha, eu posso fazer uma bolinha, cobrinha. Ó, tá bom aqui? Mais pra cá, isso. Aqui. Isso. Ó, vou colocar essa cobrinha aqui. Só puxar um pouquinho esse focinho pra cima, ó, pra destacar mais. E aí eu encaixo aqui essa bolinha e finalizo aqui, ó. Deu pra ver como é feito? Sim. Tá. Agora eu vou arrumar, né, gente? Porque eu fiz de cabeça pra baixo. Pra ele ficar bonitinho. Então, é basicamente isso daqui. Faço um Vzinho. Só que façam olhando, tá, gente? Pra ficar bonito. Se achar que ficou muito queixo aqui embaixo, tá muito redondo, eu faço isso aqui, ó. Eu dou um movimento aqui. Até posso usar uma ferramenta arredondada, ó. Já tem um queixinho aqui, ó. Tá? E agora a gente vai posicionar ele aqui sobre o corpo. Vai girando para não deformar, ó. E eu vou movimentar do movimento que eu quiser para orelhinha, ok? Aí a minha coelha tem um lenço. Então, o que que eu fiz aqui? Peguei uma pasta azul. Uma sovada. Eu vou abrir essa pasta. Vou usar um rolinho marcador. Eu gosto bastante desse marcador aqui, ó. Ele dá um efeito bem legal. Vou cortar com uma carretilha. Cortei meio, como fala, curvadinho aqui, para dar um efeito mais anatômico. Eu gosto também de fazer dobrinhas para imitar tecido, ó. Então, faz uma dobrinha. Agora eu venho aqui. Isso daqui tá bem maior do que eu preciso, tá, gente? Mas eu venho aqui, ó, tiro o excesso. Não me preocupo com o acabamento, porque eu vou fazer o acabamento. Venho aqui. Peraí que rasgou esse. Vou fazer outro que tá muito fino.
eu vendo muito doce, assim, com personalização nessas datas comemorativas, gente. O pessoal quer coisa diferente. Então, apostem nessas opções que eu venho trazendo para vocês, que é venda na certa, viu? Monta o cardápio de vocês, já começa a divulgar. O pessoal deixa sempre para comprar na última hora, mas é bom a gente já ir movimentando as redes sociais. Então, ó, venho aqui. Tiro o excesso. E aí, com a sobra, eu vou fazer aqui, ó, 2 bolinhas. Coxinha. Vou com o meu marcador, né, porque pra ficar igual ali. Vou com a faquinha, faço um V junto aqui, ó. E virou o quê? A ponta do lenço. Mesma coisa. Faço a coxinha, marcador. Faço aqui a marquinha da dobra e aqui, ó. E o nozinho, né? Então, faço uma bolinha, cobrinha. Aí, eu junto essa cobrinha, ó. Dou uma torcida só pra imitar um nozinho. Ó. Mais pra baixo, aí. Fofa. Vamos fazer um detalhezinho na bochecha. Então, eu tenho aqui um pozinho. Eu tenho, aqui, o que que eu tenho, gente? Corante em pó com um pouco de amido, para não ficar tão carregado. E um pincel de cerda arredondada. Então, esse daqui é um pincel C556000, tá? E eu tenho um outro maior aqui, que é o mesmo tipo de pincel, só que ele tá bem mais antigo, então tá sem até a numeração aqui, mas são pincéis de cerdas bem fartas, né? Tem bastante cerda e ele é um pincel que eu uso muito para fazer sombreado e bochecha, porque ele é arredondado. Então, ó, venho aqui, vou passar. Deixa eu pegar na mão, que eu aproximo aí. Dá pra ver aqui? Sim. Ó, bochechinha. Bochechinha. Se quiser fazer um detalhezinho, ó, na patinha, a gente vai conseguindo uma profundidade com isso, ó. Tá? Só um detalhezinho. E o narizinho, o que eu fiz? Eu peguei uma bolinha, fiz uma gotinha, uma coxinha, dei uma leve achatada, peguei uma estequinha, ó, marquei aqui formando um coração, só pra ficar mais fofo. E aí eu venho e coloco aqui. Deixa eu ver se eu não tô fazendo torto, né? Ok. O olhinho, eu tô usando as canetinhas que tem lá na Cia do Molde. São essas daqui, ó. Tá? São importadas, tem todas as cores que vocês podem imaginar. Então, eu vou usar a marronzinha para fazer a sobrancelha e a pretinha para fazer o olhinho. O legal dessa canetinha é que ela é flexível, ó. Então, você consegue fazer lettering, você consegue um movimento muito legal para fazer olhinho. Será que eu consigo fazer de costas? Não, faz na mão. Ó, dá pra ver? Aí? Dá. Então, ó. Olha só que prático, ok? Deixa eu fazer o outro virado pra mim, pra ele não ficar com o olho torto. E, pra finalizar, a sobrancelha. Agora ativa para mim os comentários, para o pessoal tirar as dúvidas. Pode voltar para a posição. Depois eu tiro uma fotinho e deixo lá no Insta para vocês olharem de perto. Agora, gente, aproveitem para tirar as dúvidas. Se é que tenha ficado alguma dúvida. Porque eu acho que é uma modelagem muito fofa, mas ela é muito simples de fazer. O que vocês acharam? Conta aí pra mim. Agora estão colocando só as carinhas. Carinha é bom, gente. Carinha, coração. Vocês gostaram?
Me falem, depois quem fizer me marca que eu reposto. Tenho certeza que vocês vão vender bastante. Usem as outras receitas que a gente tem feito para fazer o recheio da cenourinha. Eu tô mega encantada com essa forma. Depois dá uma entrada lá no Insta da Porto Formas para vocês verem quantas novidades tem lá. Vocês encontram também lá na Cia do Molde, todos os corantes, tudo que eu falei aqui para vocês. Se tiver qualquer dúvida quanto a isso, me manda no direct que eu respondo, tá? Referência, cor e tudo mais. Perguntando sobre o biscoito, qual a durabilidade dele? Biscoito? O biscoito, o chocolate. Ó, a durabilidade da cenourinha, gente, vai depender do que você colocar dentro dela, tá? Então ontem, por exemplo, eu falei sobre a validade do brownie, vai ser a validade do brownie. Se eu vou fazer um brigadeiro, é a validade do brigadeiro, porque o chocolate, ele tem uma validade longa, né? Mesmo depois de manipulado. Então, atentem-se ao recheio, que esse vai determinar a validade. A pasta também, se você estiver usando uma pasta americana, não se preocupe, porque a validade dela é longa. Se você estiver usando uma pasta de leite ninho, tem que ser a validade... Eu sempre dou uma dica, pega tudo que você tem e vê a menor validade. É o que você vai considerar, tá? O que mais? Estou perguntando se dá para repetir os pesos do bracinho. Tá, anota aí, ó. Pernas, patinhas aqui, 20 gramas. O corpo, 40 gramas. Os bracinhos, 15 gramas. A cabeça, 60 gramas. Beleza? Mais perguntas? Para virar de novo as costas. Ó. Vou dar uma aproximada aqui. Deu? Deu. Ó. Beleza? E esse também que a gente fez hoje, ó. Tá? As costas e a frente. Beleza? Mais alguma pergunta? Se você tem uma ideia de embalagem para esse doce Gente, maravilhoso. Caixinhas, tá? Valorizem o produto, usem caixinhas de acetato transparente, latinhas, mas que eles sejam vistos, né? Porque a gente faz um trabalho tão lindo desse, vale muito a pena mostrar ele. Não coloca numa caixa fechada, não. Coloca ele num acetato, numa coisinha bem legal assim e uma fita. É só o que você precisa para valorizar o seu produto. Candy Color está perguntando se pode usar o ganache para recheio da cenoura. Pode, deve, gente. Usa ganache saborizado, usa ganache com nuts, né, com castanhas, com frutas secas. Dá para criar muita coisa legal. Biscoito picado, faz uma palha italiana, um brigadeiro gostoso com biscoito picado, sabe? Dá para criar tanta coisa. Até aconselho vocês a não inventarem muito, né? Porque quando a gente pega a produção de Páscoa, Natal, essas datas que a gente produz muito, se a gente coloca muitas opções de recheio, a gente se perde, tá? Então coloca, por exemplo, vai fazer o coelhinho, pega, sei lá, 2 opções no máximo. Eu normalmente dou uma opção para o cliente. Isso daqui eu sei que ele é mais direcionado para criança. Então o que eu faço? Recheio ou de ganache, ou de brigadeiro, ou de bicho de pé, alguma coisa que criança goste, porque ele vai ser com certeza direcionado mais para criança. Se a gente coloca bicho de pé, brigadeiro, ganache, cajuzinho lá, a gente se enrola, porque aí você chega numa produção, a cliente pediu um bicho de pé, 10 brigadeiros e 50 ganache. Poxa, você vai fazer um bicho de pé? Então pensem nisso na hora de produzir, tá? Estão perguntando aqui também sobre o valor de venda. Bom, valor de venda é o que eu falo em todas as minhas lives, gente. Valor, a gente precisa fazer o nosso cálculo de acordo com o material que nós usamos. Eu uso chocolate X, você usa o Y, né? Eu uso, por exemplo, eu vou usar uma caixa que custa R$5, você vai usar uma caixa que custa 10. Então, gente, precisa fazer ficha técnica. É um trabalho chato? É um trabalho chato. Você tem que levar em consideração o público que você vende. Então, não tem como, tá? Faz a ficha técnica.
entenda qual que vai ser a velocidade dessa sua produção, porque um produto artesanal muito elaborado, ele é mais caro do que um menos elaborado, né? Isso é meio que óbvio, a gente precisa colocar a nossa hora de trabalho aí nessa conta aí, tá? Mas posso falar aqui, o custo dele é baixo, né? E se você colocar numa boa embalagem, souber divulgar o seu produto, o seu lucro às vezes é de 10 vezes o valor que você gastou, tá? Mais alguma perguntinha? Estão perguntando se fosse um tema de menino, que ideia você daria para no lugar do laço? Tira o laço, minha gente. Tira o laço, põe um boné. Ou não põe nada, só deixa ele com cara de menino, né? Se a gente tirar esse lenço e de repente colocar tudo azul, você pode fazer duas linhas. Faz a linha rosa e a linha azul. Não tem problema nenhum. Já vira um coelhinho. Então, é facinho. Mais alguma pergunta pra gente encerrar? Então, vamos encerrar nossa live. Vou deixar salvo algumas horas, porque tem muita gente fora ou que trabalha à noite também. E semana que vem a gente volta com mais ideias, mais receitas pra gente faturar nessa Páscoa juntos, tá bom? Beijos e obrigada pela presença de todos. Tchau, tchau.